Oi, gente, eu vou falar sobre a obra O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Nietzsche começa essa obra criticando Sócrates e Platão. Ele quer atingir mais Platão, só que como Platão é seguidor de Sócrates, ele acaba criticando os dois, porque ele critica o mundo da ilusão de Platão. Então, essa obra ela se chama O Crepúsculo dos Ídolos, Como Filosofar com o Martelo. Esse martelo é justamente para representar a morte dos ídolos, ou seja, o ato, a ação de acabar com todos os ídolos que escravizam os homens. E quais são esses ídolos? Toda a cultura, todos os valores ocidentais. Por exemplo, deuses. Ele fala da morte de deuses. Ele fala uma frase que Deus está morto. Mas com essa frase, ele está falando justamente essa ideologia de esperar mais da vida, de ter uma esperança, uma ilusão. E ele não. Nietzsche fala que a vida é isso aqui. Não tem mais nada além disso. E a gente tem que viver intensamente tudo que a gente é proposto a viver. Então ele critica tudo que prende o homem, tudo que faz o homem negar a si mesmo, as suas virtudes, o que ele quer, as suas vontades. Então, Crepúsculo dos Ídolos é a morte de todos esses valores. Não só ideologias, mas valores da cultura ocidental. Por exemplo, o cristianismo, a filosofia, ele critica a filosofia. E por quê? Ele usa nos seus textos, nesse texto, Crepúsculo dos Ídolos, o aforismo, que são frases breves que tem já uma crítica nela e faz a gente pensar sobre essas frases. E ele critica todos aqueles textos longos que os filósofos utilizavam para fundamentar suas teorias. E então ele utiliza o aforismo e ele é um filósofo niilista, que niilismo é negação, vazio. E é isso, ele é um filósofo muito pessimista. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me. Bom, agora eu vou fazer um pequeno paralelo em relação à obra Crepúsculo dos Ídolos, que também não deixa de ser importante, já que está presente em várias obras, além dessa, e diz a respeito às mulheres, o que Nietzsche pensava em relação às mulheres, e é claro que vai ser fruto da época, né? A época era uma época bem machista, então o conteúdo dele é bem misógino em relação a isso. E ele relaciona as mulheres como um cristão doente, ou seja, uma tipologia fraca, né? E tem várias sentenças que ele colocou no final da obra que colaboram com isso. Quando a mulher possui virtudes masculinas, não nos resta senão nos evadirmos. E quando ela não possui nenhuma virtude masculina, ela mesma se evade. E também considera-se a mulher profunda, por quê? Porque nela nunca se chega ao fundo. A mulher não é nem mesmo rasa. E entre mulheres, a verdade, vós não conheceis a verdade. Afinal, a verdade não é um atentado contra todos os nossos pudores. Então, são nessas frases e também várias outras que Nietzsche deixa bem claro o desempenho da mulher na ordem social, os papéis que as mulheres deveriam ocupar, que são aqueles tradicionais: cuidar dos filhos, cuidar da casa, servir o marido, enquanto o homem ele exerceria seu papel fundamental, que é a da autoridade em relação a tudo, sendo a mulher submissa. Então são esses os pontos que eu queria destacar, e é isso. Então, gente, agora a gente vai focar mais na parte que cai no pais em si, tipo, o que realmente eles pedem na matriz e tudo mais. Para isso a gente vai focar em 3 pontos: o niilismo, a morte dos deuses e em que consiste a vida. O niilismo
para Nietzsche é justamente aquela pessoa que ela pauta a vida em valores e ideais. Em outras palavras, é aquela pessoa que tem tipo um norte, que tem os princípios e vive de acordo com eles. Porém, o nihilista, ele nega o mundo da vida, ou seja, as sensações, oportunidades, energias e tudo mais. E em nome do céu, ele nega a terra. Entenderam mais ou menos? É mais ou menos isso. Igual a Mari tinha falado já. Mas aí, vamos explanar aqui, no niilismo. Para Nietzsche, o primeiro nihilista da história foi Platão, e juntamente com ele Sócrates. Porque eles negam o mundo sensível e exaltam as coisas inteligíveis. Tipo, pra ficar mais claro, Platão, ele venera a terra em nome do céu. Então, tipo, tem uma coisa ali em cima que faz com que ele, tipo, isso aqui de fato acontece, isso aqui de fato existe. E no primeiro capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, ele fala justamente disso. De Sócrates e Platão e da decadência do sentimento grego que eles tiveram por venerar a terra em nome do céu. E outra categoria que pode se encaixar na mesma de Platão e de Sócrates seriam a dos monoteístas, que eles têm um ideal maior que os impulsos da terra. Então, tipo, eles têm uma coisa do céu que tem mais no céu não necessariamente, mas tipo, uma coisa maior que impulsiona o que eles pensam da terra, e eles escravizam a vida em busca de um ideal de eternidade. Então, tipo, eles vivem aqui buscando uma eternidade por lá, certo? Aí, deixa eu mudar aqui de posição. Aí, depois vem a morte dos deuses. A morte dos deuses não necessariamente é um deus em si, tipo, não é algo que acontece e tudo mais. A morte dos deuses seria o fim da forma de pensar. Os deuses seriam certos pensamentos, certas ideologias, que para Nietzsche, essas ideologias teriam que morrer para a pessoa viver de forma plena. Tipo, o objetivo de Nietzsche, na verdade, em linhas gerais, é uma desconstrução. Na verdade, é mostrar que algumas verdades não são verdades, de fato, como as pessoas pensam. Principalmente que diz respeito às religiões. Por isso, alguns ideais têm que cair por terra, e por isso seriam a morte dos deuses. Seria a morte de uma forma de pensar que vigorou por muitos anos, e essa morte teria que acontecer para que, tipo, as pessoas de fato vivessem plenamente e que não fossem supostamente controladas por alguns ídolos. E aí o terceiro ponto que a gente tem que focar para a matriz do Paz é que existem formas de viver. Tipo, ele pergunta, o terceiro ponto que eu tinha falado é em que consiste o mundo da vida. A resposta é que a vida consiste numa vontade de potência. E essa vontade de potência é definida em dois aspectos, que seriam a força... Calma, deixa eu ver aqui. A força ativa e a força reativa. Que, tipo, a força ativa, ela já acontece, independente de tudo. Tipo, ela ocorre e tudo certo. E a força reativa é uma oposição, uma consequência da força reativa, da força ativa. Então, a força ativa e a reativa, sendo que a ativa já acontece de forma normal, tranquila, e a força reativa acontece porque a ativa aconteceu. Um exemplo disso, para ficar mais claro, é tipo, o professor dá aula, é a força ativa. Tipo, acontece porque ele é professor, ele dá aula, isso é normal. Ok. A força reativa é o barulho que incomoda o professor a dar aula, que atrapalha ele a dar aula. Porque a força reativa acontece por outras pessoas e aí acaba atrapalhando. Então, a força reativa acaba por prejudicar a força ativa, que ocorre de maneira simples, e atrapalha a vontade de potência do professor. E aí, tipo, esses seriam os 3 pontos principais pra gente iniciar um debate sobre a matriz e tudo mais. Porque a matriz tem como
como alguns pontos que eu fui ver, de tipo, o ser humano como ser que interage, ou seja, como o ser humano interage nessa questão de relação mesmo. Então, aí que se encaixaria o niilismo, porque, tipo, tem algo superior que vai reger o que a gente pensa aqui, porque a gente busca a eternidade, não sei o que. Entenderam? Mais ou menos isso. Aí, o indivíduo, cultura, estado e participação política, que seria o ponto da morte dos deuses, porque tendo a morte dos deuses, a gente abriria a nossa mente pra, tipo, reger de fato as coisas que acontecem. E aí seria uma forma mais fácil de, tipo, não sair do tradicional e sair dos pensamentos fechados que muitas vezes religiões pregam ou que as pessoas em si têm por determinada cultura e tal. E o ambiente e a evolução, que seria esse terceiro ponto de que consiste o mundo da vida. Porque aí, com isso, a gente teria noção de, tipo, o que de fato ocorre com as pessoas, o que acontece com elas por conta de coisas externas, que seria a força reativa, e como isso pode atrapalhar na vontade de potência de certo indivíduo. Então, com isso, a gente conseguiria, tipo, fazer uma análise de acordo com a matriz nesses 3 pontos. O ser humano como ser que interage, no niilismo, indivíduo, cultura, estado e participação política, com a morte dos deuses, em que consiste o mundo da vida no aspecto de ambiente e evolução. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Um beijo!